A passagem de um astro intruso, como um cometa, meteoro ou asteroide de grandes dimensões, poderia gerar mudanças climáticas muito significativas. Se o corpo celeste fosse suficientemente grande e colidisse com a Terra, a quantidade de energia liberada durante o impacto seria imensa, causando danos catastróficos à atmosfera e ao clima global. A principal consequência seria a liberação de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e dióxido de carbono, além de uma imensa quantidade de poeira e partículas que se espalhariam pela atmosfera. Essas partículas poderiam criar uma espécie de camada de escuridão sobre a Terra, bloqueando a luz solar por meses, se não anos. Este bloqueio da luz solar diminuiria drasticamente a temperatura global, gerando um efeito conhecido como inverno nuclear ou inverno vulcânico, dependendo da origem do impacto. As temperaturas poderiam cair drasticamente, levando a uma grande diminuição da fotossíntese, essencial para a produção de alimentos. Sem luz solar suficiente, os ecossistemas teriam dificuldade para se sustentar, causando uma perda maciça de biodiversidade, afetando toda a cadeia alimentar. Além disso, mudanças na atmosfera poderiam alterar a composição do ar, tornando-o mais tóxico para as formas de vida. Esse efeito duraria por anos, transformando a paisagem global e tornando o clima instável, o que afetaria a vida na Terra de uma maneira sem precedentes. Os desastres naturais resultantes do impacto de um astro intruso seriam devastadores e poderiam afetar todos os cantos do planeta, dependendo da localização do impacto. Caso o corpo celeste atingisse a Terra com uma grande quantidade de energia, a primeira consequência seria uma onda de choque de magnitude imprevisível, capaz de gerar terremotos de magnitude extremamente alta em várias regiões do planeta. Além disso, se o impacto ocorresse no mar, um tsunami de proporções gigantescas se espalharia por centenas de quilômetros, inundando cidades costeiras e destruindo vastas áreas de terra. A destruição das infraestruturas físicas seria imensa, com a queda de grandes edifícios e a quebra de estradas e pontes. Simultaneamente, os efeitos térmicos seriam igualmente dramáticos. O calor liberado pelo impacto causaria incêndios em massa, que se espalhariam rapidamente pela vegetação, cidades e até mesmo pelos oceanos. Essas chamas poderiam durar semanas ou meses, contribuindo ainda mais para a poluição do ar e a destruição de ecossistemas inteiros. Esses incêndios massivos também seriam responsáveis pela liberação de gases venenosos que, combinados com a poeira e partículas lançadas na atmosfera, formariam uma espécie de camada que impediria a penetração de raios solares, resultando em um ciclo vicioso de destruição que agravaria ainda mais os desastres naturais. As extinções em massa são uma das consequências mais devastadoras que a Terra poderia sofrer após o impacto de um astro intruso de grandes dimensões. Se a mudança climática subsequente ao impacto for severa o suficiente, ela poderia destruir completamente os ecossistemas existentes, forçando muitas espécies a desaparecerem em um curto período de tempo. A redução da luz solar, a queda nas temperaturas globais e a escassez de alimentos devido à interrupção dos ciclos naturais afetariam principalmente as espécies que são menos adaptáveis às mudanças rápidas. Animais herbívoros, que dependem da vegetação para se alimentar, teriam dificuldade em encontrar comida, o que resultaria em sua morte em grande escala. Animais carnívoros também seriam severamente afetados pela escassez de presas, desencadeando uma cadeia de extinções em toda a cadeia alimentar. Além disso, as plantas, que são a base de toda a vida na Terra, seriam particularmente vulneráveis à escassez de luz, prejudicando a fotossíntese, portanto, a produção de oxigênio e nutrientes. As extinções causadas por tais mudanças podem ser muito mais rápidas e generalizadas do que qualquer extinção observada na história conhecida da Terra, e poderiam alterar radicalmente o equilíbrio ecológico, levando milhões de anos para que novos tipos de vida evoluíssem para preencher os nichos deixados por aquelas extintas. Após o impacto de um astro intruso, as mudanças nos ecossistemas seriam profundas e abrangentes. A destruição massiva de habitats naturais, como florestas, oceanos e áreas de biodiversidade, ocorreria devido aos desastres imediatos, como tsunamis, incêndios e mudanças climáticas. Além disso, a falta de luz solar, devido à poeira e partículas suspensas na atmosfera, resultaria em uma diminuição acentuada da fotossíntese, prejudicando as plantas e, por conseguinte, toda a cadeia alimentar.
As florestas, que são essenciais para a absorção de dióxido de carbono e para a manutenção do equilíbrio do oxigênio atmosférico, poderiam ser destruídas quase por completo, levando à extinção de muitas espécies que dependem delas. A fauna também seria severamente afetada, com muitas espécies incapazes de se adaptar às novas condições de vida, como as baixas temperaturas e a escassez de alimentos. Animais que dependem de migração, como aves e mamíferos, poderiam ser forçados a mudar suas rotas ou enfrentar a extinção, pois os padrões climáticos já não seriam mais os mesmos. Os ecossistemas marinhos também sofreriam danos imensos, uma vez que a acidez dos oceanos poderia aumentar drasticamente devido à liberação de gases, como o dióxido de enxofre, impactando a vida marinha, como corais e peixes. O planeta passaria por uma mudança ecológica radical, com algumas espécies se extinguindo rapidamente, enquanto outras poderiam ter a oportunidade de se adaptar e evoluir ao longo de longos períodos de tempo. As consequências sociais e políticas de um impacto cósmico seriam igualmente catastróficas. Se um evento desse porte acontecesse, as sociedades humanas enfrentariam uma crise global sem precedentes. A destruição de infraestrutura, a escassez de alimentos e a mudança abrupta nas condições de vida levariam a uma ruptura dos sistemas sociais e políticos, causando pânico e desordem generalizada. Os governos teriam dificuldades em manter a ordem pública, pois os sistemas de transporte, comunicação e serviços de emergência seriam severamente danificados, tornando a recuperação das áreas afetadas um processo longo e complexo. A insegurança quanto à sobrevivência forçaria muitas pessoas a migrar em massa, resultando em conflitos e disputas por recursos essenciais. Sociedades autoritárias poderiam surgir, aproveitando o caos para assumir o controle, usando a crise como uma justificativa para estabelecer regimes opressivos. A escassez de alimentos e recursos também poderia gerar tensões sociais, com as elites controlando os recursos vitais, enquanto as massas enfrentam a fome e a miséria. Esse colapso social e político seria um fator determinante para moldar o futuro das civilizações humanas, já que os avanços científicos, a educação e as estruturas de governança seriam profundamente afetadas, prejudicando a recuperação a longo prazo da humanidade. Após a passagem de um astro intruso e seus efeitos devastadores, seria natural que as culturas ao redor do mundo tentassem explicar o fenômeno através de mitos, lendas e narrativas religiosas. A humanidade, diante da destruição em massa e da mudança abrupta das condições de vida, frequentemente busca um sentido para eventos aparentemente incompreensíveis. Muitos povos poderiam interpretar o impacto como um castigo divino, uma mensagem dos deuses ou um sinal de que o fim do mundo estava próximo. Religiões e crenças espirituais poderiam se expandir, com novas interpretações sobre o propósito da vida e da existência humana, baseadas em eventos cósmicos que teriam ocorrido. Histórias de renovação e destruição cíclica seriam recorrentes, e a interpretação de tais eventos poderia ser manipulada por líderes políticos ou religiosos para justificar ações ou obter controle sobre as massas. Essa nova visão do mundo seria transmitida por gerações, com os mitos sendo passados de forma distorcida e reinterpretada ao longo do tempo. Em muitos casos, os eventos reais poderiam ser completamente esquecidos, e o que restasse seria uma versão mítica da história que não correspondesse à realidade dos acontecimentos, mas que tivesse um forte impacto na cultura e na sociedade. Por outro lado, o impacto de um astro intruso também poderia resultar em uma aceleração do progresso científico e tecnológico. Cientistas e pesquisadores se dedicariam a estudar os efeitos do impacto, suas consequências para o ambiente e as possíveis formas de mitigar ou evitar eventos semelhantes no futuro. Tecnologias de monitoramento espacial e de proteção planetária seriam desenvolvidas e aprimoradas, permitindo uma detecção precoce de ameaças futuras e a implementação de estratégias para evitar desastres. As descobertas científicas que surgiriam dessa crise poderiam abrir novas frentes de pesquisa, especialmente nas áreas de climatologia, geofísica, astronomia e biologia, proporcionando uma compreensão mais profunda dos processos naturais e cósmicos que afetam a Terra. No entanto, a destruição de grandes centros de pesquisa e a perda de conhecimentos acumulados ao longo dos anos poderiam retardar o progresso em algumas áreas. Após o evento, a reconstrução das infraestruturas científicas e educacionais seria lenta, mas também impulsionaria novas inovações e soluções para os problemas globais, resultando em uma recuperação gradual que ajudaria a humanidade a se adaptar ao novo mundo pós-cataclismo.
Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre os impactos cósmicos e suas consequências, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a divulgar o conteúdo e a trazer mais informações fascinantes sobre o universo. Vamos juntos explorar esses mistérios.